Oi, pessoal, nesta oportunidade a gente vai falar sobre a aplicação do modelo Logit. Este es nuestro índice que cuenta con 9 puntos que va desde las informaciones generales hasta la reflexión en grupo. Ahora, el punto número 1, informaciones generales. El título de este artículo es Aplicación do modelo Logit binomial na análisis do risco de crédito en una institución bancaria. Los autores son Marco Aurelio Márquez Ferreira, Alexandra dos Santos Celso, quienes son de la Universidad Federal de Vicosa, y Joao Estevao Barbosa Neto, que es de la Universidad Federal de Minas Gerais, la UFMG. El segundo punto, objetivo del artículo. El objetivo general es proponer un modelo estadístico como una posibilidad de análisis de la cartera de crédito de una agencia bancaria. Específicamente, se pretende identificar las principales variables que pueden impactar directa o indirectamente al riesgo de crédito de la institución, además de establecer criterios que permitan distinguir clientes adiplentes de los inadiplentes y estimar porcentualmente la inadiplencia de la cartera de crédito de esta institución. El punto número 3, bases teóricas. En este punto vamos a hablar de 3 conceptos fundamentales, que la primera sería sistemas financieros nacionales, o también conocido como la SFN, que es, surgió en 1808 con la creación del Banco de Brasil y fue estructuradamente significativa por la ley 4595 en el año 1964. Este sistema conecta instituciones financieras, instrumentos y mercado para canalizar poupanzas en dirección investimento, desempeñando un papel fundamental en la economía. OSFN incluye bancos comerciales que realizan fusiones bancarias como recibir depósitos, conceder préstamos y transferir fondos, y bancos múltiples que actúan en varios segmentos como crédito, depósito, IVA y el mercado de títulos. Diferentemente de otros países, el desenvolvimiento en el sistema brasileño posee una mayor complejidad, ya que se enfrenta limitaciones para apoyar el crecimiento económico y atender la demanda por recursos. El segundo concepto que vamos a ver es sobre la conceptualización de crédito, que nos dice Silva en 1988, que crédito es definido como un instrumento de la política financiera a ser utilizado por una empresa a plazo de sus productos o por un banco comercial, una concesión de préstamo, financiamiento o fianza. Alimenticio o modelo tradicional de análisis de crédito, conocido como los 5 Cs, carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones, es implementado por Silva con uno más que sería conglomerado. Y el último punto sobre las bases teóricas es sobre el riesgo de crédito, que nos mencionan que los bancos de las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental en la economía, ya que enfrentan diversos desafíos en su operación. Y en cuanto a eso, el riesgo de crédito principalmente es definido como la posibilidad de que un deudor no cumpla con sus obligaciones financieras. Las instituciones, aparte de eso, financieras, implementan modelos sofisticados para gerenciar este riesgo, como los sistemas de puntuación o score, que validan las características del cliente y atribuyen um valor para determinar a viabilidade de conceder crédito. Oi, pessoal, aqui é a Plícia e eu vou falar agora um pouquinho das informações e das variáveis e das validações que foram feitas no modelo. Então, sobre as informações gerais do modelo, a gente tem que o modelo Logit binomial, ele foi empregado para prever a probabilidade de inadimplência dos clientes, né? Ele usa aí a função logística acumulada para transformar as variáveis independentes em probabilidades de inadimplência situadas no intervalo entre 0 e 1.
Após algumas manipulações algébricas, a gente sai dessa primeira equação, que é a equação de probabilidade, e chega na equação logística, né, logaritmizada, que é a probabilidade de ocorrência de determinado evento, nesse caso aqui, a inadimplência. Mais algumas outras informações do modelo, referente aos coeficientes. Cada coeficiente beta representa o impacto da variável dependente do logaritmo de chances de inadimplência. Então, por exemplo, a gente tem aí que um coeficiente positivo para a renda indica que um aumento na renda do associado, desculpa, está associado a um aumento na probabilidade de inadimplência. Quanto à classificação dos clientes, a gente tem que a probabilidade calculada pelo modelo vai classificar os clientes como adimplentes, quando a probabilidade for maior que 0,5%, e inadimplente, quando a probabilidade for igual ou menor a 0,5%. As variáveis utilizadas no modelo, antes da gente falar das variáveis em si, é relevante falar que todas as variáveis elas eram significativas a 10%, mas o modelo ele utilizou um método de stepwise que retira do modelo todas as variáveis que não forem, que tiver menor poder explicativo, na verdade, né? Nesse caso aqui foram retiradas várias variáveis, como sexo, bairro, tempo de residência, o setor de ocupação, todas essas foram retiradas do modelo. Aí as variáveis que a gente ficou no modelo, né? A gente tem aí a inadimplência, sendo a variável dependente do modelo, que vai ser representado quando o atraso for superior a 14 dias, né, da prestação. E a gente tem o Y1 como cliente inadimplente e o Y0 como cliente inadimplente. Como cliente adimplente, né? Desculpa, o Y1 é para cliente inadimplente e o Y0 para cliente adimplente. As variáveis independentes, a gente vai ter a idade, o tempo de relacionamento com o banco, a renda, né, da pessoa, o limite de cheque especial, o estado civil e a escolaridade. Por exemplo, a idade do cliente, a gente espera que quanto maior a idade, quanto mais a velha pessoa for, que ela for melhor avaliada, né? Tenha menos risco de inadimplência. O tempo de relacionamento com o banco, também espera-se que quanto maior o relacionamento com o banco, maior a probabilidade de adimplência desse cliente. Outro exemplo aqui que a gente pode estar dando também é escolaridade. A gente espera-se que pessoas com um maior grau de instrução tenham menor risco de inadimplência, dentre outros que estão explicados aí durante o trabalho. As validações que foram realizadas, eles fizeram um teste de significância global das variáveis, que é o teste Q quadrado, né? Fez o teste tanto para o modelo geral, quanto para as variáveis explicativas do modelo. A precisão do modelo, ele teve uma taxa de acerto geral de 91,9%, uma taxa de acertos para os clientes adimplentes de 95% e dos clientes inadimplentes de 75%, tendo um desempenho no geral bom. Sobre a robustez do modelo, ele foi validado ao ser comparado com as expectativas teóricas, né, do referencial que foi utilizado. Contudo, a gente vê que alguns outros testes que deveriam ter sido feitos e que não constam no nosso artigo, que é, por exemplo, o teste de Coach R2, e dentre outros que vão ser falados um pouco mais à frente. Me chamo Ana Carolina Marinho e agora eu vou falar das avaliações das validações. A primeira validação realizada foi a de análise de significância, né, utilizando o p-valor da estatística Z. Os resultados indicaram que todas as variáveis do modelo foram significativas a níveis inferiores a 10%, o que torna significativo, né, todas as variáveis ali que foram utilizadas no artigo. Sequencialmente, foi realizado um ajustamento global utilizando o teste Q quadrado. O teste apresentou significância em menos de 1%, indicando que as variáveis explicativas incorporadas ao modelo
possuem poder considerável para explicar o fenômeno em estudo, ou seja, também teve um resultado satisfatório. Como melhoria, a gente sugere, né, o valor exato da estatística do teste Q quadrado, os graus de liberdade utilizados no modelo e realizar o ajuste global utilizando o R contado, né, o count R ao quadrado, e ele se relaciona ali com a questão da quantidade de acertos, né, que mais posteriormente a gente vai citar aqui na análise de matriz de classificações. Seguindo, a próxima validação realizada foi a matriz de classificações, que avalia o modelo, né, Logit, na previsão da inadimplência, ou seja, que seria a variável dependente. Então, aí, conforme a tabela nova que a gente retirou aí do artigo, o percentual total de acerto foi alto, o que também faz com que o modelo tenha ali um ajuste aderente, né? E significativo. Partindo agora para as validações não realizadas, né? Não verificamos aqui a avaliação da correlação entre as variáveis. Foi utilizado o método stepwise para eliminar variáveis com menor poder explicativo. Porém, isso não substitui a análise de correlação e nem resolve problemas de multicolorialidade que possam influenciar coeficientes do modelo. Então, aqui a gente sugere, né, a aplicação de uma matriz mesmo de correlação entre as variáveis explicativas, né? Pode ser aí uma correlação de Pearson, por exemplo. E se as correlações estiverem muito altas, tem algumas alternativas, como aplicar um método de R quadrado, né, de McFadden, para verificar como está o comportamento da variância e, ainda assim, exclusão de variável altamente correlacionada, né? Seria uma tratativa, mesmo tendo usado o stepwise, seria uma tratativa subsequente. Outra validação não realizada seria a curva ROC, né, que poderia e deveria ter sido utilizada, pois ela permite avaliar como o modelo Logit se comporta em termos de sensibilidade, né, que são os verdadeiros positivos, e de especificidade, que são os verdadeiros negativos, para diferentes valores de corte. Aí essa questão aí de valores de corte tem um parênteses que, em geral, o valor de corte considerado como default é meio. E aí dependeria da análise, mas o valor default é meio. Seria como 50%, né? Mas pode ser ajustado, como uma premissa do modelo. Isso seria crucial para a análise de risco operacional, né, desse crédito, porque já que falsos negativos, né, ou seja, inadimplentes, classificados como adimplentes, por exemplo, tem impacto financeiro significativo quanto ao risco, né, da análise. E, portanto, fazer essa curva ROC, né, para identificar esses falsos negativos, seria de suma importância. Olá, o meu nome é Felipe e eu vou falar um pouco sobre as conclusões e as reflexões do grupo acerca do trabalho. Nas conclusões com relação às variáveis associadas à inadimplência, a renda, o tempo de relacionamento com o banco e o limite de cheque especial foram variáveis identificadas como positivamente associadas à probabilidade de inadimplência, o que sugere que, à medida que essas variáveis aumentam, há maior chance de inadimplência. O que vai contra o senso comum é de que quanto maior a renda, maior a chance de inadimplência, porque o que costuma se acreditar é que quanto menor a renda, maior a chance da pessoa não pagar, né, por falta de recurso, o que o estudo demonstra que é o contrário. Com relação ao impacto do perfil do cliente, clientes solteiros apresentaram menor probabilidade de inadimplência, enquanto a idade e o grau de instrução também influenciaram positivamente na diminuição do risco de não pagamento, o que indica que o perfil demográfico é relevante para a análise de risco.
A importância para o gerenciamento de risco, onde os resultados demonstraram que a aplicação do modelo Logit pode ajudar instituições bancárias a desenvolver estratégias preventivas, personalizando a avaliação do risco de crédito com base no perfil dos clientes. Com relação à robustez do modelo, o modelo Logit foi avaliado ao ser comparado com as expectativas teóricas do referencial utilizado pelos autores, garantindo coerência nos resultados. E, apesar de algumas variáveis terem sido eliminadas, as selecionadas no modelo final tiveram alto poder explicativo e previsivo. Com relação à generalização e limitações, os autores enfatizaram que, embora os resultados do modelo sejam esmagadores, a análise se limitou a uma amostra específica de uma agência bancária, e os resultados não podem ser generalizados sem uma discussão mais ampla sobre a representatividade da amostra. Sugeriram no estudo a inclusão de novas variáveis e a realização de estudos futuros para explorar diferentes contextos e melhorar a análise. Falando um pouco sobre a reflexão do grupo e sobre a compreensão do modelo Logit, o modelo se mostrou eficaz na previsão de probabilidade de ter proporcionado um aprendizado na interpretação de coeficientes como mudanças logarítmicas nas chances de inadimplência, destacando a relevância de cada variável. Sobre o desempenho preditivo e validação, a alta taxa de acerto, de 91,9%, demonstrou a robustez do modelo, mas a menor precisão para a inadimplência destacou a necessidade de melhorias no ajuste, onde o acerto na inadimplência foi de 75%. Além do que já foi dito sobre a curva ROC, a inclusão dessa curva seria essencial para avaliar o equilíbrio entre sensibilidade e especificidade, refinando as decisões de corte. Adicionalmente, sobre a multicolinearidade e seleção de variáveis, apesar do uso do método Stepwise para eliminar variáveis com menor poder explicativo, percebemos a importância de testar explicitamente a correlação entre as variáveis. Além disso, identificamos a necessidade de explorar ferramentas como a matriz de correlação, o R2 de McFadden, para verificar a adequação do modelo. Sobre limitações e generalizações, o modelo apresentou limitações realizadas à representatividade da amostra e à ausência de variáveis comportamentais que poderiam enriquecer a análise. Por fim, sobre as aplicações práticas, reconhecemos o potencial do modelo Logit em estratégias de gerenciamento de risco, especialmente na personalização de avaliações de crédito. A metodologia aprendida pode ser aplicada em outros setores para prever eventos binários, como churn de clientes ou detecção de fraudes, assim como a gente teve a oportunidade de ver outros grupos trabalhando o mesmo modelo em outras